Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que no nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amado Deus, Senhor, muito obrigado por tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, ó Deus, fala comigo, Pai. Fala com a tua igreja que aqui está, porque a graça livra do império do pecado. A graça, meu Deus, que hoje estamos vivendo é que nos libertou, meu Deus, da lei do pecado. E hoje vivemos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós. Em nome de Jesus. E que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Irmãos, Paulo escreve essa carta, e esse capítulo 6, falando sobre a graça. A graça que nos livra do pecado. Amém? A graça que nos regenera. A graça que nos santifica. Porque é a graça que nos dá a vida eterna em Jesus Cristo. E podemos colocar o título dessa mensagem como uma nova vida em Jesus Cristo.
A vida que Deus nos deu, pastor Marcos, a vida que o Senhor nos deu depois que nós aceitamos, recebemos, nos convertemos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida do dia. É uma vida cheia de graça que nós temos. É uma vida aonde vamos alcançar a vida eterna em Jesus Cristo, irmãos. Porque hoje nós estamos livres do pecado. Nós estamos livres da condenação. Hoje nós realmente nos rendemos a Jesus Cristo. Hoje nós podemos dizer, estamos livres em Cristo, para a honra e glória do nome dele. É interessante que Paulo mostra que estar em Cristo significa morrer para o pecado e viver em novidade de vida. É o que nós estamos fazendo, morrendo todos os dias para o pecado. Não que nós ainda, não, mas nós estamos todo dia matando os desejos da carne, matando a vontade da carne, todo dia um pouquinho matando o pecado, porque o desejo da carne, às vezes, ele quer se levantar, mas nós temos que matar esse desejo, matar a tentação, matar as lutas que surgem todos os dias. Nós temos que todos os dias lutar para um dia morar no céu. Paulo mostra que estar em Cristo significa morrer para o pecado, e precisamos, igreja, morrer para o pecado, irmã Chica. Morrer para esse cruel que está levando centenas e milhares de pessoas para o inferno, porque não estão se rendendo a Cristo. Não é de qualquer jeito que nós vamos para o céu, porque não tinha significado nenhum o sacrifício de Jesus na cruz. Se todo mundo vai para o inferno, por que Cristo morreu? Por que é que ele pagou aquele preço, se o céu é para todos? O céu é para aqueles que se rendem a Cristo. O céu é para aquele que se converte a Jesus Cristo. O céu é para aquele, irmãos, que anda em novidade de vida. O céu é para aquele que alinha a sua fé com a vida espiritual em Jesus Cristo. O céu é para aquele que anda em santidade. O céu é para aquele que não deixa as suas vestes mancharem com o pecado deste mundo lá de fora. Não somos mais escravos do pecado ou do passado. Nós não somos mais escravos do passado imundo, da sujeira, da imundície, não. Mas somos servos da justiça. Somos servos do Senhor Jesus Cristo. Essa verdade me chama a viver de forma coerente, igreja. Essa palavra hoje me chama a viver de uma forma diferente, aonde Cristo é o centro de todas as coisas, aonde Cristo tem nos chamado todos os dias para fazer parte do exército dele, com aquilo que Cristo fez por mim e fez por você. Jesus Cristo tem nos chamado, irmãos, e nós sabemos que não é fácil, irmã Cláudia, ser um cristão. Nós sabemos que não é fácil hoje você ser cristão, porque você é perseguido, você é criticado, você é apontado, você é falado. E quando Paulo escreve essa carta, e essa carta foi escrita por volta do ano 57, na cidade de Corinto, Paulo escreveu essa carta, e no final da sua terceira viagem missionária, Paulo escreve essa carta. E depois você vê essa referência lá em Atos, no capítulo 20, do versículo 3 do versículo 2 ao versículo 3. Você vai ver Paulo falar sobre essa viagem que ele fez. E ele escreve Romanos em Corinto, uma carta abençoada, uma carta onde nós podemos ver que vai falar muito sobre lei e muito sobre graça. E hoje nós estamos vivendo a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça que nos transformou, a graça que nos chamou, a graça a qual estamos servindo.
essa confiança em Cristo, essa confiança no Senhor. O versículo 1, ele diz assim: que diremos, pois? Aqui Paulo, ele começa com uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abundeis? Alguns tinham uma ideia distorcida que quanto mais pecássemos, mais a graça se manifestava. Olha o que ele diz aqui: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abundeis? Então, eles tinham uma ideia que quanto mais pecasse, mais a graça de Cristo abundava na pessoa. Aí Paulo responde aqui no versículo 2, Paulo fala assim: de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está vendo? Mas antes, no versículo 1, quando ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abundeis? É a primeira pergunta que ele faz. Aí Paulo diz: vocês estão achando que quanto mais peca, mais a graça vem? Olha, vem comigo, irmãos. No versículo 15, o que é que diz o versículo 15? Diz: por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Está vendo? Pois por quê? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Aí no Romanos, no capítulo 5, versículo 21 e 22, quem pode ler? Romanos 5, versículo 21 e 22. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, porque Jesus Cristo nosso Senhor, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Versículo 20 e 21, né? Tá certo, 21. Amém. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para que a vida eterna, por Jesus Cristo, no nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo, ó. Versículo 20, para nós entender melhor: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Paulo está dizendo: o pecado abundou na lei, mas a graça veio, a graça superabundou, sobressaiu. Então hoje nós não estamos mais vivendo o pecado, hoje nós estamos debaixo da graça. Cristo pagou o preço naquela cruz para hoje nós vivermos em novidade de vida. Gálatas 5,13, o que é que diz Gálatas 5,13? Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Paulo está dizendo aos Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos libertos em Cristo, mas não é para nós dar ousadia para a carne, não é para a gente dar motivo para a carne aflorar. Ele está dizendo: olha, não é porque hoje nós somos livres, libertos, que nós vamos ter liberdade para pecar, que nós devemos pecar. Não, porque nós somos servos de Jesus Cristo. Nós temos que dar bons exemplos, nós temos que andar em novidade de vida. Ao versículo 2 diz, no capítulo 6: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa ideia, irmãos, era absurda.
Quem está unido em Cristo morreu para o pecado. Se nós estamos unidos em Jesus Cristo, vivendo em Cristo, nós já morremos, irmão Nelson, para o pecado. O pecado já não faz parte da nossa vida. Hoje o crente, quando acontece de pecar, como diz, é um acidente. Não é mais uma coisa que a gente todo dia está fazendo, como fazíamos antigamente. Hoje nós temos uma liberdade, mas não liberdade para pecar, mas uma liberdade para ser livre em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Era uma ideia absurda que eles tinham. Achavam que poderia pecar mesmo vivendo na graça. E Paulo está dizendo, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Gálatas, capítulo 2, versículo 19, o que é que diz? Gálatas 2,19 diz: porque eu pela fé estou morto para a lei, para viver para Deus. Amém? Olha o que é que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas. Paulo está dizendo, porque eu pela fé, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Em outras palavras, as coisas velhas já passaram, irmão. Hoje nós não estamos mais vivendo. Hoje nós não estamos vivendo mais para o pecado. Não é o pecado que domina mais a nossa vida. Não é o pecado que conduz o nosso viver. Não. Hoje é Cristo, é o Espírito Santo que nos conduz. E você sabe, todas as vezes que você passa aquele negócio na tua cabeça, você já repreende na hora. Você já sente que aquilo não é para você. Você já sente que aquilo está te fazendo mal e vai te fazer mal. Porque hoje nós não estamos mais vivendo uma lei, mas na graça de Jesus Cristo. Foi essa graça que nos resgatou. Foi essa graça que nos chamou. É essa graça que nós estamos hoje vivendo, irmãos. Como alguém que morre pode viver pecando? Né? Quando diz morrer, é que nós morremos para o pecado. Nós abandonamos, deixamos ele e vivemos em Cristo. Foi como Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele não entendeu a pergunta de Jesus. Ele achou, mas como é que eu sou velho, já de idade, vou morrer e nascer de novo? Não, Nicodemos, eu estou falando do nascer do espírito, da alma, dos desejos, dos prazeres da carne que nós tínhamos antigamente. É isso. Como alguém que morre para o pecado, ele pode ressurgir isso dentro? Não, irmãos. Gálatas 6,14. Eu vou voltar de novo para Romanos, viu, irmão? Só para a gente. 6,14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Olha o que é que Paulo diz para os Gálatas, dizendo para essa igreja. Paulo está dizendo: igreja, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz. Paulo, com toda aquela eloquência, Paulo, com toda aquela sabedoria, Paulo, com todos os dons que o Espírito deu, Paulo, com toda a presença de Deus, ele diz: longe de mim gloriar, longe de mim ser melhor do que ninguém, longe de mim usar de tudo aquilo que Deus me deu, mas ele diz: longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós temos que fazer hoje, irmãos, se nós tivermos de gloriarmos, é gloriar na cruz de Cristo, é gloriarmos na presença do Senhor, é gloriarmos no Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo aqui:
pelo qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo, o mundo já não faz parte da minha vida. O mundo já não faz mais parte do meu cotidiano. O mundo já não me pertence mais. Quando ele fala o mundo, não é que nós temos que deixar de andar no mundo, deixar de trabalhar no mundo, deixar de viver no mundo. É deixar o mundo que não entre dentro da gente. É não deixar a concupiscência dominar o nosso coração, os nossos olhos, o nosso falar, o nosso agir. É nós não nos contaminarmos com o mundo. É nós não entrarmos em discussões, às vezes no trabalho, às vezes na vizinhança, às vezes no nosso dia a dia. É a gente não deixar se envolver com as coisas. Paulo está dizendo assim, eu tenho que me gloriar da cruz, porque do mundo eu já estou crucificado. Do mundo eu já não quero mais, mas eu quero Cristo em minha vida. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Ao versículo 3 ele diz, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo simboliza essa união com Cristo. Quando batizamos, irmãos, publicamente nós falamos para o mundo, olha, eu estou abandonando esse mundo, eu não quero mais. É por isso que Paulo diz aqui no versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque quando nós aceitamos Jesus, recebemos Ele, quando nós nos rendemos a Ele, automaticamente, esse versículo é para nós. Porque nós fomos batizados em Jesus Cristo e fomos batizados na sua morte. Nós aceitamos e estamos todos os dias dizendo para o mundo, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. É isso, irmãos. É por isso que o batismo, quando nós realizamos, ele é público. Aonde a igreja está ali, aonde os familiares estão presentes, aonde todos estão ali, para você dizer para as pessoas, olha, eu não faço mais parte dessa vida lá fora. Eu estou nascendo de novo em Cristo Jesus. Eu estou sendo batizado em Cristo. Eu estou sendo uma nova criatura em Jesus Cristo. Amém? Olha o que diz Gálatas 3:27. Mais uma vez, Gálatas 3:27 diz assim. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Amém? Isso quer dizer o quê? Que nós somos revestidos de Jesus Cristo. Nós somos revestidos de toda a armadura de Cristo. Nós somos revestidos de toda a presença do Senhor, irmãos. O diabo não tem mais poder contra a nossa vida. Ele tenta, mas não pode. Ele tenta, mas não pode. Você está assistindo Jó, né? Alguns estão assistindo, né? Você está vendo o que é que Satanás fez com a vida de Jó, né, irmã Cláudia? Aquilo é fé, aquilo é perseverança, aquilo é um homem de Deus. Então, irmãos, é dessa maneira que nós temos que agir. Para Satanás tocar na nossa vida, ele tem que pedir permissão. E ele pediu permissão para tocar. Deus permitiu. Tira tudo, só não tira a vida. Mas você está vendo a humilhação que Jó passou, a luta que Jó passou. Perdeu tudo. Tudo. Só restou um caco de telha para ele se coçar. E a mulher para praguejar ainda na vida dele. Mas mesmo assim, ele continuou fiel a Cristo. E é isso que nós temos que fazer, igreja. Continuarmos sendo fiel a Jesus Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos,
Será que só existia homens de fé no Antigo Testamento? Antes de Cristo? Na era de Cristo? No primeiro século? Não, irmãos. Essa fé ela continua ainda nos dias de hoje. Essa fé tem que estar dentro do nosso coração. Essa fé ela tem que nascer todo dia na nossa vida. Mas tem muitos, por muito pouco, está desistindo, abandonando, deixando Cristo, retrocedendo, porque algo aconteceu. Já imaginou, irmão, se você recebe a notícia que Jó recebeu e continuar crente como aquele homem continuou crente? Tem que ter muita fé. E é isso que nós precisamos. A Bíblia diz que Jó também era um homem igual a nós. Elias era um homem igual a gente. Por que é que eles são diferentes do que nós? A Bíblia diz que não tem diferença nenhuma. Nós precisamos ser como esses homens, perseverantes em Cristo. Porque se nós não formos perseverantes, se nós não formos para a Bíblia, para deixar essa palavra entrar no nosso coração, enraizar dentro de nós não vamos ter fé suficiente para ver o surgimento do anticristo e o que ele pode fazer com a gente. Talvez muitos de nós vamos perder muita coisa que talvez está enraizado dentro do nosso coração. Talvez você vai perder propriedade, vai perder casa, vai perder carro, vai perder muita coisa. É aí que nós vamos saber se essas coisas estão no nosso coração. Tudo pode acontecer daqui para frente, irmãos. Tudo pode acontecer. Olha o que diz o versículo 4, irmãos. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos, o batismo representa o abandono da antiga vida. Quando nós nos batizamos, isso significa que nós estamos dizendo: olha, aquela antiga vida que eu tinha, eu não quero mais ela para mim. Agora eu quero viver uma vida diferente, uma vida em comunhão com Cristo, uma vida de obediência, uma vida de homem e mulher regenerado pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. O rompimento com o pecado e o ingresso em uma nova realidade. É isso que nós temos que fazer. É isso que o versículo 4 está dizendo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Romanos 6,3, o que é que diz? O versículo 3, pode ler. Romanos 6,3. Por não sabeis que todos quanto fomos batizados no Espírito, fomos batizados em sua morte. A sua morte? Colossenses 2, versículo 12 e 13. Olha o que ele diz. Colossenses 2, 12 e 13 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, quando nós aceitamos Jesus, pastor Marcos, automaticamente o Senhor perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas. Tudo aquilo que era peso para nossas vidas, fomos perdoados. Fomos perdoados. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, a essa igreja de Colosso.
E quando vós estavas mortos no pecado, quando nós vivíamos no pecado, era escravo do pecado, estava morto. Está vendo como o pecado mata? Quando a gente peca, nós estamos mortos. Automaticamente há uma separação, irmãos, de uma vida espiritual com Cristo e uma vida morta sem Cristo. É isso que o versículo 13 está dizendo, de Colossenses 2. E quando vós estavas mortos nos pecados, está vendo? Como o pecado mata, como a gente já está morto vivo, a gente já está morto vivo, igreja. E muitos não entendem isso. E quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Porque quando nós recebemos Cristo, nascemos de novo, nos batizamos, aceitamos Cristo, falamos para o mundo: hoje eu sou um cristão, eu não quero mais pecar, eu não quero viver mais no pecado. Jesus está dizendo: eu estou perdoando os teus pecados, eu estou te restaurando para você viver uma nova criatura. Aí nós descemos as águas, mais uma prova do amor nosso para com Cristo, que nós estamos publicamente dizendo: eu não quero mais pecar, eu não quero mais esse mundo, agora eu quero Cristo em minha vida. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está falando. Ao versículo 5 ele diz: por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Em Romanos capítulo 6, do versículo 8 ao 12, nós podemos ver essa referência aqui, irmãos. Quem pode ler? Do versículo 8 ao versículo 12, Romanos 6. Cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Amém? Você está vendo a aula que Paulo está dando aqui? Paulo está dizendo aqui, irmãos, olha o versículo 9: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Você está vendo que a morte já não tem mais domínio sobre aquele que está em Cristo? Quando ele diz a morte, é a morte eterna, é a morte sem Cristo, é a morte sem salvação. Essa morte, irmão Nelson, já não tem mais domínio sobre nossa vida. Nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Ao versículo 10 ele diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós morremos, irmã Ludinha, para o pecado. Nós já pisamos nele, já abandonamos eles, agora nós vivemos em Deus. Ao 11 ele diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Está vendo o que é que Paulo está dizendo? Assim também vocês considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo: eu tenho certeza que vocês já morreram para o pecado, que vocês não querem mais pecar, que vocês não aceitam mais o pecado, vocês já morreram para ele, agora vocês estão vivendo em Deus para a vida eterna. Ao versículo 12 ele diz: não reine, portanto, o pecado
no vosso corpo mortal. Paulo está dizendo, não deixe o pecado voltar. Não dê lugar para o pecado. Não deixe ele entrar no teu coração. Não deixe ele entrar na tua mente. Não deixe ele entrar nos teus olhos. Não deixe ele entrar na tua boca. A palavra do Senhor diz, o que falamos é porque está cheio o coração. O que é que nós temos falado? O que é que nós temos pronunciado? Qual é a palavra que tem que sair da nossa boca? É bênção ou maldição? É palavras boas ou palavras ruins? Paulo está dizendo no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Que nós não deixemos, esse corpo que vai morrer, esse corpo que a terra vai comer, se nós morrermos, né? Se nós não formos arrebatados antes. Esse corpo aqui, essa matéria que vai para a terra, Paulo está dizendo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixa o pecado reinar, não deixa o pecado bagunçar, não deixa o pecado se exaltar na tua vida, no teu corpo, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, para que o nosso corpo não venha obedecer o pecado, o desejo, sabe? Para que nós não tenhamos desejos pecaminosos, a concupiscência não venha nos dominar. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Ao versículo 6, ele diz, sabendo isto, que o vosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja defeito, para que não sirvais mais ao pecado. Isso significa que a pessoa que éramos antes de conhecer a Cristo, marcada pelo pecado, dominada pelos desejos carnais, morreu com ele. Amém? Morreu com ele. Versículo 14, nós vamos encerrar. Versículo 10, nós lemos agora, né? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Vive para Deus. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Precisamos viver para Deus. Precisamos viver para Cristo. Precisamos estar em Jesus Cristo. Todos os dias, irmãos. Todo instante. Para que nós possamos, irmãos, em breve, estar com Cristo. Em breve estar com o Senhor. Versículo 14, para a gente encerrar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Paulo aqui conclui, irmãos. Paulo conclui afirmando que o pecado não nos dominará, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não nos dominará mais, igreja. Nós éramos dominados por ele. Nós acordávamos com ele, dormíamos com ele e vivíamos com ele. Mas hoje ele não domina mais nós. Hoje nós somos dominados e reinados pelo Espírito Santo. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos alimenta, é a palavra, é a presença, é o propósito de Deus em nossas vidas, irmãos, que nos conduz todos os dias. Hoje a diferença que nós temos hoje e temos antes. Hoje nós acordamos dando um bom dia para o Espírito Santo. Hoje nós acordamos dizendo, Espírito Santo, seja comigo no dia de hoje. Abençoa a minha vida, consagra o meu dia, consagra a minha vida. Me reveste de toda a tua armadura. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. É isso que nós temos que ser todos os dias da nossa vida. Ao versículo 12 aqui, o versículo 22 e 23, ele diz: mas agora
libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém? Jesus está dizendo que nós temos uma vida eterna nos aguardando. Ele está dizendo, irmãos, santifique a sua vida. Tenha uma vida diferenciada nesse mundo terrível. Mas a garantia é que você tem uma vida eterna. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Você veja que o pecado tem salário, está vendo? O pecado do salário é a morte. Todos aqueles que investem no pecado, ele está condenado à vida eterna. Deus teve misericórdia de nós, irmãos. Deus, ele teve muita misericórdia de nós, de nos ter tirado dos braços do pecado, da condenação eterna, do pecado que ia nos levar para o inferno. Mas o Senhor olhou para nós e falou, não, vem para cá, filho meu, vem para cá. O pecado tem um preço muito alto, é a perda da nossa salvação. O pecado, irmãos, ele tem um salário, é a morte eterna sem Jesus Cristo. E as pessoas estão brincando, irmãos, estão brincando, pastor Marcos, estão andando no limite, mas muitos estão perdendo para o pecado, entregando suas vidas à morte eterna. Como eu falei no começo, muitos estão só se lamentando nesse exato momento, assim como aquele homem rico que se lamentou por estar naquele local de tormento, e o mendigo no seio de Abraão, desfrutando das mordomias que o rico não pôde desfrutar. Só queria que molhasse a ponta dos dedos para molhar os lábios, porque estava em tormento. E ele implorou para ir para aquele local. E muitos estão implorando, irmãos. Muitos, milhares e centenas, nesse exato momento. Aqueles que recusou a palavra, aqueles que recusou o teu convite para estar aqui, aqueles que partiram, que recusou se render a Jesus Cristo, hoje está exatamente gritando, Jesus me perdoa, Senhor, eu quero me arrepender. É tarde demais. O arrependimento é para agora, a busca é para agora. Como eu falei no começo, enquanto Noé estava construindo aquela arca, o povo bebia, casava, bagunçava, mas quando a água começou a cair, a Bíblia diz que Deus trancou a porta, e aquela multidão começou a bater, querendo entrar. Foi tarde demais. É tarde demais, igreja. É por isso que eu digo para vocês, não desista desse caminho que nós estamos seguindo. Não desanime desse caminho que nós estamos seguindo. Não vamos vender essa herança preciosa que Cristo comprou com o seu sangue. Não vamos perder para o pecado. Não vamos vender para o pecado, porque o salário do pecado, a Bíblia está dizendo, que é a morte, e morte sem Cristo. Muitos parentes nossos, amigos nossos, colegas nossos, estão nesse momento se lamentando, porque não ouviu o teu convite, não aceitou o teu chamado, não aceitou. Enquanto você fala, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra, o culto termina cedo, passa rápido, a pessoa rejeita, a pessoa não quer, a pessoa ignora.
mas naquele grande dia, ele vai se lamentar e vai lembrar de cada convite que você fez, de cada palavra que você fez. A pessoa vai se lamentar. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por tua palavra, Pai. Aqui está a tua igreja, meu Deus, ouvindo a tua santa palavra e colocando no coração essa palavra e dizendo do fundo da alma dela: eu não vou te deixar, Jesus, eu não vou abandonar minha fé, meu Pai, porque eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu quero seguir te servindo até o fim da minha vida, ou até eu partir, ou o Senhor me arrebatar. Em nome de Jesus. Amém e amém. E a Deus toda a glória.